Chegamos aqui nesta cidade, Deus, Ele sempre tem cuidado de nós, né? Tem sempre cuidado da minha vida, da minha esposa, da nossa casa, nunca tem deixado nos faltar, tem cumprido com a sua palavra, conforme está no Salmo 23, né? Quando o salmista ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor ele não tem nos faltado. O grande trunfo desse texto não é os bens materiais, mas sim o que está por trás, que é Jesus, que é o pastor. Quem não nos falta é o pastor, irmãos. Ele não falta. Por mais que a sua família lhe falte, os seus melhores amigos lhe falte, Jesus sempre vai estar presente do seu lado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, Paulo ele está dizendo: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então esta é a vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida, que nós adoremos a Ele, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, que nós continuemos a adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, livro escrito por Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Em rápidas palavras, eu quero trazer nesta noite uma mensagem ao povo de Deus, aqueles que nos ouvem nesta noite. Livro escrito por Marcos, capítulo 5, versículo de número 1 a seguir. Amém? O texto diz assim: e chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto lido de Marcos capítulo 5, Jesus, ele está vindo, Jesus ele está migrando agora de uma ordenança que ele dá aos seus discípulos no capítulo 4, a partir do verso 34, quando Jesus, ele diz: passemos para o outro lado. Jesus dá ordem para os seus discípulos e rapidamente eles atendem a Jesus e eles pegam um barco e começam a navegar para atravessar o mar, para atravessar o lago. E quando eu leio esse texto de Marcos capítulo 5, aqui nesse texto eu aprendo com Jesus. E Jesus, ele nos ensina o que é missões. Jesus, ele nos ensina a fazer missões. Jesus, ele nos ensina a amar missões. O maior propósito de Jesus nesta terra, sem sombra de dúvida, foi anunciar o reino de Deus e também trazer vida e salvação ao ser humano. O principal autor, o principal amante e o principal que instituiu o amor chama-se Deus.
E esta promessa, ela se inicia em Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 15, quando o próprio Deus faz uma promessa dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Em Gênesis, agora, queridos, nasce ali uma promessa de salvação, e Jesus, ele vem ao mundo. Jesus vem enviado por Deus para cumprir este propósito. Em Lucas capítulo 19, a partir do verso 10, Jesus, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João capítulo 3, a partir do verso 17, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Em Marcos capítulo 20, ou melhor dizendo, Mateus capítulo 20, a partir do verso de número 28, ele disse também: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em amor de muitos. Esse foi o maior propósito de Jesus sobre esta terra: ganhar almas, trazer o homem de volta ao ponto inicial, trazer o homem de volta ao amor fraternal, trazer o homem de volta à espiritualidade uma vez mais, trazer o homem de volta a Deus, trazer o homem de volta à inocência, trazer o homem de volta ao verdadeiro amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 17, quando Jesus está iniciando o seu ministério, Jesus, ele faz um propósito, ou melhor dizendo, Jesus, ele lança para os discípulos, Jesus, ele lança para Pedro e seu irmão Tiago, se não me falha a memória, uma proposta. E a proposta que Jesus faz para esses dois homens de Deus é o seguinte: eu vos farei pescadores de homens. Eu imagino, queridos, naquele momento, eles não pensam duas vezes em deixar o seu pai, deixar a rede, deixar o barco, deixar os seus negócios e seguir Jesus de Nazaré. Quando Jesus lança o propósito para eles, imediatamente, o texto não fala se eles negaram ou se eles tentaram retroceder, mas o texto diz que imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Quando Jesus fez essa promessa para Pedro, essa promessa ela se cumpre em Atos 2. Em Atos 2, na primeira pregação de Pedro, no capítulo de número 3, a promessa se cumpre. Pedro, na sua primeira pregação, irmãos, ele ganha quase 3.000 almas para Cristo. É isso que acontece quando nós decidimos servir a Jesus. É isso que acontece quando nós pegamos a proposta que Jesus coloca sobre a nossa vida. Nós ganhamos almas, nós ganhamos para o reino de Deus. O reino dele cresce, o reino dele é glorificado, o reino dele é exaltado, porque ele fez a promessa. Louvado é o nome do Senhor. E como servo de Deus, como servos da palavra do Senhor, nós temos que frutificar, queridos. Nós temos que dar fruto. Jesus não lhe chamou para ficar parado. Jesus não lhe chamou para ficar sentado no banco, na cadeira. Jesus lhe chamou para dar fruto, para ganhar almas. Ele mesmo foi quem disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 5 do livro de Marcos, Jesus está chegando agora em Gadara. Gadara é uma das 10 cidades, irmãos, que compõem a capital de Decápolis. São 10 cidades, Deca, 10 policidades. Jesus está chegando agora em Gadara. E em Gadara, quando Jesus chega naquele ambiente, a Bíblia vai dizer
que imediatamente um homem que era possesso de um espírito imundo, ele vai ao encontro de Jesus, ele vai correndo a se encontrar com Jesus de Nazaré. Eu aprendo algo interessante, que isso é o que acontece quando nós nos propusamos a pregar a palavra de Deus, quando nós decidimos pregar o evangelho verdadeiro. As almas correm a Cristo, as almas correm ao amor da palavra, as almas correm a Jesus. E quando Jesus ele chega, a Bíblia vai logo dizer que este homem sai, e o versículo de número 3 está dizendo que este homem ele tinha a sua morada sobre os sepulcros, e nem cadeias, nem ninguém conseguiria segurar este homem, nada conseguiria deter ele, ninguém, circunstância nenhuma. Este homem vivia à toa. O texto diz que ele fazia sua morada sobre o cemitério, querido. Ele estava por ali à noite gritando, estava ali se cortando, mas quando Jesus chega naquele ambiente, aquele cenário começa a mudar, aquele cenário começa a criar uma forma diferente, aquele cenário obscuro começa agora a esclarecer, porque Jesus chega, e quando Jesus chega, algo de diferente acontece aonde ele está. Aleluia, oh glória. O versículo de número 6, o texto diz que vendo ele, pois ao longe, vendo Jesus ao longe, aquele homem ele corre e ele adora a Jesus. Na verdade, quem corre até Jesus naquele momento é o demônio que estava alojado sobre a vida daquele homem. E ele corre até Jesus, e a pergunta daquele homem ou do demônio para Jesus é: o que eu tenho contigo, Jesus? O que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Jesus vai perguntar para aquele homem qual é o seu nome. E quando Jesus pergunta para aquele homem qual é o seu nome, ele diz que o seu nome é Legião, porque nós somos muito. E naquele exato momento, queridos, estava passando ali uma manada de porcos, e eles pedem para Jesus que eles entrem naquela manada de porcos, e o temor daqueles demônios era para que eles não fossem para o abismo, que está descrito no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 3, se não me falha a memória. Uma vez eles indo para ali, eles não sairiam mais, a não ser no grande dia final, quando eles serão liberados para atormentar aqueles que ficarem nessa terra. Então eles pedem para Jesus, dizendo: Senhor, deixa nós irmos para esta manada de porcos. E quando eles vão, Jesus dá ordem. O propósito, queridos, também era acabar com a moral de Jesus. O propósito daqueles demônios era tentar parar o milagre que estava acontecendo ali naquela região. Porque quando eles entram nos porcos e caem do despenhadeiro para o mar, ali naquele momento está sendo destruída a economia de uma cidade, está sendo destruído o recurso de uma cidade a qual eles viviam. E quando Jesus dá ordem, imediatamente eles entram nos porcos. E aqui Deus me faz entender algo. Jesus, ele faz perder tudo, faz perder os maiores bens que nós temos, faz perder as maiores riquezas que nós temos. Jesus faz perder a economia de uma cidade, mas Jesus, ele não perde uma alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a situação que aqueles que me ouvem estão passando, mas eu sei de uma coisa: Jesus vai fazer tudo, mas Ele vai ganhar você para o reino de Deus. Jesus, Ele não vai desistir da tua vida. Jesus, Ele não vai desistir da tua alma. Jesus não vai desistir de você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia.